Oi pessoal, professor Vicente Breno aqui. Galera, vamos revisar agora um pouco do conteúdo sobre juros compostos. O que eu preciso saber sobre esse conteúdo? Precisa saber resolver situação, problema envolvendo juros compostos, né? E claro, lembrar da formulazinha dos juros compostos que eu vou aplicar aqui justamente nesse exemplo que eu trouxe para vocês, tá bom? Então vamos lá. Sandro fez um empréstimo de R$ 1.000 em uma financeira para ser pago em uma única prestação daqui a 2 meses. Essa financeira cobrou juros compostos de 9% ao mês. O valor a ser pago por Sandro daqui a 2 meses para quitar esse empréstimo é. Aí tem aquelas alternativas para a gente marcar, né? Deixa eu só passar para cá, colocar o slide mais grande, né? Para mim conseguir fazer esse cálculo para vocês. Galera, ó, a questão está perguntando aqui o valor que o Sandro vai usar para quitar esse empréstimo. Então, para tu quitar o empréstimo, e esse empréstimo aqui, ó, a questão fala clara que essa financeira, né, essa empresa, digamos assim, ela cobrou os juros compostos, você vai ter que utilizar a formulazinha dos juros compostos, aquela do montante, tá bom? E aí vocês têm que lembrar ela, que é justamente assim, montante vai ser igual ao nosso capital vezes, colocar o pontinho aqui para representar a multiplicação, abre parêntese, 1 mais 1 mais a nossa colega taxa, representado por I, fecha parêntese, elevado ao nosso tempo, T. Bom? Aí nós vamos lá. O montante é justamente quanto eu quero descobrir, porque é justamente quanto o Sandro pagou ao final desse empréstimo, né? Que é o montante, o valor final pago, digamos assim. Então, eu vou repetir aqui o nosso montante, coloquei ele aqui, igual o nosso capital. Capital, valor inicial aplicado, nesse caso aqui, o valor que o Sandro pegou como empréstimo, no caso aqui, R$ 1.000. Então, o nosso capital, eu vou e coloco aqui no lugar do C, 1.000, tá bom? Colocando 1.000 aqui vezes, abre parêntese, um da fórmula, mais a nossa colega taxa, o I. A taxa, a questão fala bem aqui, ó, 9% ao mês. 9% ao mês é como se fosse 9 sobre 100. Só que, pessoal, ao contrário do conteúdo de juros simples, aqui no conteúdo de juros compostos, lá no juros simples, lembre bem, a minha orientação é que vocês coloquem no formato de fração, né? 9% coloca lá 9 sobre 100 no lugar da taxa. Aqui para juros compostos, eu dou uma orientação diferente. Eu recomendo, digamos assim, que vocês coloquem essa taxa lá no formato de número decimal. Ou seja, 9%, 9 sobre 100, em número decimal, vai ser igual a 0,09, tá bom? Professor, como é que eu descubro isso? Através do primeiro descritor, né, que eu passei para vocês, que é transformar fração em número decimal, ou seja, dividindo o numerador pelo denominador, a parte de cima pela parte de baixo, tá bom? Então, aqui no lugar do i, eu vou e coloco aqui a minha taxa no formato decimal, que é 0,09 elevado ao nosso tempo. Nosso tempo aqui, a questão fala claramente que ele vai pagar, né, digamos assim, esse empréstimo daqui a 2 meses. Então, é que o nosso tempo, o T, eu vou e coloco 2. Bom, vamos lá, continuando. Montante vai ser igual. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer aqui na resolução desse cálculo? Você vai resolver o que está dentro do parênteses. Então, você repete o restante, no caso aqui o 1.000. Repetimos aqui o 1.000, ó. 1.000 vezes, porque eu tenho aqui 1 mais 0,09. 1 mais 0,09 vai ser igual a 1,09. Ser igual a 1,09. Claro, elevado ao expoente 2, que a gente ainda não trabalhou com ele, tá bom, pessoal? Muito cuidado na hora da soma. Eu já vi gente somando aqui o 1 com o 9 e não é, né? Aí coloca 10, erra o cálculo. Soma 1 mais 0,09, soma a parte inteira com a parte inteira e a parte da vírgula você repete, né? Ou seja, você soma um 1 aqui, ó, mais o 0, 1 mais 0, 1 e repete a parte aqui depois da vírgula, tá bom? Lembre-se, nesse cálculo você vai organizar vírgula abaixo de vírgula. Então, se você fosse armar, você ia colocar 1, aí colocar ali o 0 abaixo do 1,09 e completaria o restante com 0 para você somar. Não é o caso aqui, porque eu acredito que vocês têm totais condições de fazer esse cálculo mentalmente, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Montante vai ser igual
a 1000, tenho que repetir aqui o 1000, porque primeiro eu tenho que resolver aquela potência que tem ali, né? Que é, no caso, 1,09 elevado ao quadrado. Pessoal, 1,09 elevado ao quadrado não é 1,09 vezes 2, é 1,09 vezes 1,09. Toda vez eu falo isso, mas ainda algumas pessoas cometem o mesmo erro. Ou seja, ó, 1,09, você vai arma 1,09, como eu estou colocando aqui, coloca 1,09 mais uma vez aqui abaixo, 1,09, e faz aqui essa multiplicação, tá bom? E faz aqui essa multiplicação. Professor, se aqui ao invés de elevado a 2 tivesse elevado a 3, né? Fosse um tempo aqui de 3 meses, por exemplo, você iria multiplicar 1,09 3 vezes. Só que você faz do jeito que eu fiz aqui. A arma coloca um abaixo do outro e depois que você descobrir o resultado é que você multiplica mais uma vez vezes 1,09, tá bom? Então vamos lá, 9 vezes 9 vai ser igual a 81. Ficou 1 e foi aqui 8. 9 vezes 0 vai ser 0 e o 8 aqui, 0 mais 8, 8 mais 0 vai ser igual a 8. E 9 vezes 1 vai ser igual a 9, bom? Apagando aqui, né, riscando as nossas reservazinhas, só para não atrapalhar aqui a gente. Aí eu tenho agora 0 multiplicando 9, vai ser 0. 0 vezes 0 vai ser 0. 0 vezes 1 vai ser 0. Bom? E 1 vezes 9, né, multiplicando aqui na nossa última parcelinha, vai ser 9. 1 vezes 0 vai ser 0. E 1 vezes 1 vai ser 1. Ponto. Aí você passa o traço e a gente vai somar aqui essas três parcelas, ó. 1 lá em cima, estou baixando aqui já, baixei o 1. O 8 mais 0 vai ser 8. 9 mais 0, 9. 9 mais 9, 18, fica 8 e vai 1. 1 mais 0 vai ser 1. E esse outro 1 você vai e baixa aqui, tá bom? Aí não esqueça das casinhas, dos algarismos após a vírgula. Eu tenho aqui, ó, uma, duas nesse número aqui de cima e tenho mais uma, duas aqui no outro 1,09. Então são 4 casas após a vírgula. Você vai deixar uma, duas, três, 4 casas. Então aqui vai ficar bem aqui a vírgula, ó. Vai ficar 1,1881. Tá bom? Aí, pessoal, é aquela dica que eu dei para vocês. Professor, eu posso utilizar só 2 casas decimais após a vírgula? Pode, desde que os valores não sejam tão aproximados. Perceba que aqui, ó, eu tenho 1018 na A, na B eu tenho 1180, tem uma boa distância. Na C eu tenho 1188, na D eu tenho 2180 e na E eu tenho aqui 2.200. Então aqui é uma questão que os valores estão ali até, com exceção da B e da C, estão com certa distância. Então dá para você utilizar somente aqui 2 casas decimais, ou seja, dá para você utilizar aqui 1,18. Agora, professor, eu não quero arriscar. Aí se você não quer arriscar, você vai utilizar o número inteiro, 1,1881, lá para fazer o seu cálculo, multiplica por 1000, tá bom? Agora vamos lá, né? Vamos aqui ver se do jeito que a gente está fazendo aqui, a gente vai encontrar realmente o nosso resultado aqui correto, né? Porque aqui já vai entrar nessa discussão que eu trouxe com vocês em sala de aula. Pessoal, ó, aqui para finalizar o nosso cálculo, eu vou ter aqui montante igual. Aí eu tenho aqui, ó, 1000, né? Eu vou ter aqui 1000 vezes 1,18. Galera, trabalhem com o deslocamento da vírgula. Nesse caso, aí eu já vou retificando aqui para vocês, porque eu já estou percebendo, perceba que a B e a C, a distância aqui tá pequena, né? Da para B tá grande, da C para D, né, tem uma distância aqui considerável. Agora, da B para C tá uma distância muito aproximada. Então, assim, nesse caso, não seria a melhor opção eu estar trabalhando com 2 casas decimais. Ou seja, aqui ao invés de 1,18, eu vou colocar 1,1881 completo. Tá bom? Dá para perceber isso aqui na hora do manuseio do cálculo, né? Que vocês vão percebendo isso. Aí eu tenho aqui, ó, 1000 vezes 1,1881. Pessoal, vocês estão multiplicando aqui, pessoal,
por 1.000. Trabalhem com o deslocamento da vírgula, multiplicando por 1.000. A vírgula vai andar, percorrer quantos algarismos? 3. Por 10, percorre 1. Por 100, 2. Por 1.000, 3. Então aqui, ó, a vírgula vai andar uma casa, andou 2, andou 3. Então ela vai ficar aqui entre esse 8 e o 1. Ou seja, o nosso resultado aqui vai ser 1, 1, 8, 8, e aí, vírgula, 1. Só que aqui a gente está trabalhando com dinheiro. E geralmente no sistema monetário brasileiro, a gente trabalha com duas casas decimais aqui no resultado. Então aqui vai ser 1.188,1, a gente completa com zero. E falando em dinheiro, vai ser R$ 1.188,10. Ou seja, a alternativa correta seria aqui a alternativa C. Tranquilo? Então, assim, pessoal, sobre juros compostos, levem memorizar a formulazinha da prova e na hora saibam fazer essa aplicação. Muito provavelmente vai cair uma questão querendo realmente aqui o montante, tá bom? É isso, eu espero ter ajudado vocês aqui nessa revisão e pratiquem, pessoal, pratiquem.